Ricardo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Obrigado por terem vindo hoje ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Que vocês possam, junto conosco, aproveitar um pouco desse trabalho. Hoje nós vamos falar de Deus te abençoa, né? Muita gente, às vezes, fala Deus te abençoe. Muitas vezes as pessoas falam isso. E o que significa exatamente isso, né? Como que a gente pode entender isso? Aqui no livro de Palavras de Vida Eterna, ele fala o seguinte: acredita-te frágil, mas Deus te suprirá de energias. Reconheceis a própria limitação, mas Deus te conferirá o crescimento. Pessoal, seguinte: acreditas-te frágil, mas Deus te suprirá de energias. Nós sempre nos entendemos que temos dificuldade, tememos as nossas reflexões. E o que a gente fala para Deus? Deus te abençoe. Como isso? Como pode acontecer? Normalmente, isso é feito com o coração. A gente fala com o coração, a gente pede com o coração para que Deus possa nos abençoar ou abençoar a pessoa que está fazendo um favor para nós. E ele sempre diz: Deus te suprirá quando você estiver sem energia. Como assim? Toda vez que você pede e roga a Deus com o coração, Ele sempre vai estar perto de você, suprindo o seu coração e suprindo sua mente, para que Ele possa enviar energia suficiente para que você possa ser abençoado e que você possa mandar energia para quem você também está falando, né? Quando Ele fala, reconheceis a própria limitação, mas Deus te conferirá o crescimento, o que a gente consegue entender sobre isso? Nós sabemos que nós temos as nossas limitações. Quais são as nossas limitações? Falta de entendimento, às vezes, da palavra. A gente consegue sempre estar orando, mas às vezes a gente ora ou reza da boca para fora. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele te fala que você tem que reconhecer sua própria limitação, mas que você possa sempre rogar a Deus e pedir que Ele te acompanhe sempre, para que Ele esteja sempre com você, trazendo você para o caminho e as pegadas de Cristo. Então, quando Ele sempre fala que Deus te conferirá o seu crescimento, Ele está te dizendo: confia em mim, segue teu caminho, andando sobre as pegadas de Cristo, que eu vou estar sempre ao seu lado, te ajudando e proporcionando você a verdade para que você possa trabalhar e seguir o seu caminho correto, né? Aí quando ele te fala, afirma-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem, é aquele momento que você está desanimado, que você fala, meu Deus do céu, um monte de problema acontecendo, e eu não consigo resolver esses problemas, o que eu vou fazer? Eu estou naquela hora que não consigo enxergar nenhum caminho para que eu possa seguir e que possa melhorar minha vida nesse momento. Ele te fala, afirma-te sem ânimo, mas se Deus vai te propiciar a coragem. Você tem que ter sempre elevar seu pensamento positivo, elevar seu pensamento a Deus, pedir a Ele que te mostre o caminho correto para que você possa seguir esse caminho, para que você possa sempre estar procurando percorrer os caminhos e as pegadas de Cristo, sempre elevando seu pensamento a Jesus e pedindo para Ele, me conforte, me oriente, me intua de bons pensamentos e de boas práticas para que eu possa estar trabalhando em sua seara e para que eu possa também estar melhorando no meu dia a dia. Então, pessoal, ele está sempre dizendo para nós o seguinte, confie em mim, confie sempre em mim, siga os meus ensinamentos e confie em mim, para que eu possa também estar te ajudando da melhor forma possível, que eu possa estar também sempre ao teu lado, te protegendo e te colocando no caminho da verdade, né? Quando ele fala, declara-te pobre, mas dispõe das riquezas infinitas de Deus. Pessoal, nessa parte ele te fala o seguinte, quando a gente sempre está reclamando, falando, olha, eu sofro, eu faço isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e achando que a sua carga é sempre muito pesada, né? Falando, poxa, Deus podia me aliviar dessa carga, Deus podia controlar um pouco mais essa carga que eu estou carregando, mas o que ele quer dizer com isso?
A carga que você está levando é a carga que você tem capacidade de carregar ela, né? Então ele vai te dizer sempre: o que eu separei para você, eu vou te ajudar a carregar, mas você também tem que se empenhar. De que forma seria esse empenho? Fazendo suas orações. Para quem não faz, fazendo o evangelho no lar, uma vez por semana, com a sua família, trabalhando em cima disso, orando sempre, buscando aprender sempre, trabalhando sempre no aprendizado, trabalhando sempre em absorver um pouco mais dos seus ensinamentos, para que a gente possa estar sempre melhorando e sobrevivendo aos ensinos e às dificuldades da vida, né? Ele fala aqui para vocês: entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Por exemplo, o processo de assimilar os recursos divinos sempre será o serviço prestado aos outros. O que significa isso? O que ele está querendo dizer para nós? Que a gente tem que sempre entender, buscar a palavra, para que a gente possa organizar o nosso caminho e que a gente possa sempre estar fazendo uma reflexão sobre o que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Ou seja, a gente, todos os dias, a gente consegue ir do céu ao inferno todo santo dia. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa passa e faz, ou pisa no seu pé, ou te fala uma coisa que você não gosta, você fica irritado, você chega até a falar: meu Deus do céu, que essa pessoa está me enchendo o saco. Então, essa hora você foi ao inferno, né? E quando você reflete melhor, que você chega e começa a ter bons pensamentos, a pessoa pisou no meu pé sem querer, eu não vou ficar com raiva dessa pessoa, não vou ficar exaltada com essa pessoa. Então, ele fala para a gente sempre que a gente tem que assimilar algumas coisas para que a gente possa manter nossos pensamentos sempre elevados. Nós temos que estar sempre com o pensamento elevado, pedindo sempre orientação de Jesus, para que a gente possa estar sempre pedindo a Deus que possa nos amparar e trazer bons pensamentos e boas intuições sempre, para que a gente possa ir melhorando a cada dia nessa nossa vida, né? Não alegues, assim, franqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Sempre, pessoal, a gente tem que estar agradecendo a Deus, porque o lugar que nós estamos é o lugar de nosso merecimento. E Ele está servindo para a gente melhorar cada dia nessa nossa encarnação, para que a gente possa pagar o que nós fizemos, né? Porque Ele sempre fala que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, se você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Então, ele se refere aqui nessa parte o seguinte: ele fala, não fique criando dificuldades, não fale, eu não aguento, eu não consigo. Não precisa ficar dessa forma. Eleve sempre o seu pensamento e peça sempre que ele possa te ajudar, te amparar, te acolher, para que você possa seguir e continuar os seus mandamentos, seus desígnios, para que você possa melhorar nessa vida, nessa encarnação. Então, a gente sempre tem que estar elevando nossos pensamentos, sempre estar orando e pedindo a Deus para que Ele possa nos confortar em cima dos nossos desígnios, né? E do que a gente plantou nesta vida ou em vidas passadas. Então, a gente tem sempre estar fazendo essa reflexão. Nunca é difícil para nós, ou nunca é impossível da gente transpor um obstáculo. O que a gente tem que fazer é sempre pedir e orar a Deus para que Ele possa nos confortar e nos mostrar o caminho que a gente tem que seguir. Para isso, a gente tem o Evangelho no lar, a gente tem, por exemplo, aqui no Centro Espírita, tem ensinamentos todos os dias da semana. Se não me engano, na sexta-feira agora não tem, mas na próxima já vai ter também estudos, que a gente possa vir e sempre buscar um pouco mais de conhecimento e de ensinamentos para que a gente possa trilhar o caminho de Jesus, tá? Ele fala: pelo gesto silencioso com que escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Como que Ele atua conosco, gente?
Vocês nunca vão ver nenhum barulho, ele chegar em você e falar com você. Ele sempre trabalha no coração da gente. Deus sempre trabalha no coração e nos seus ensinamentos. Então, normalmente, ele vai chegar sempre silencioso e vai trabalhar em cima do seu coração, da sua mente, para que você possa enxergar o caminho correto, né? Essa parte que a gente fala aqui do livro, que é Deus te abençoe, ele mostra algumas dificuldades que a gente tem no dia a dia e de como enfrentar essas dificuldades. Por isso, sempre a gente finaliza com o entendimento, com a busca de ensinamentos e também elevando sempre o nosso pensamento a Jesus, para que a gente possa sempre estar conseguindo superar todos os problemas que a gente tem e os processos que a gente tem. Lembrando também, gente, que a gente sempre plantou. E no momento da colheita, a gente vai colher o que a gente plantou, né? Se a gente plantou coisas boas, vamos estar colhendo sempre coisas boas. Se a gente plantou coisas duvidosas, lá na frente, na hora que nós formos colher, a gente vai ter que passar por alguns problemas para que a gente possa pagar exatamente isso que a gente plantou. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, tem que estar sempre se vigiando e orando. Vigiando e orando. Vigiando é vigiar os seus pensamentos, para que os seus pensamentos sempre estejam num nível mais elevado. Como a gente fala vigiar os pensamentos, a gente fala, eu não posso querer mal de uma pessoa, porque eu não estou me vigiando, eu estou querendo mal uma pessoa. E Deus não quer isso. Jesus não nos ensinou isso. Então a gente fala para vigiar e orar. A gente está vigiando sempre os nossos pensamentos para que a gente não corra em pensamentos ruins, para que a gente não tenha que colher um fruto ruim lá na frente e passar por alguma aprovação que a gente tenha lá no futuro. Então, ele quer dizer para nós, orai, sempre está pedindo a Deus para que nos conforte, que nos traga o ensinamento e que nos dê o caminho correto. E vigiar é sempre a gente estar vigiando os nossos pensamentos. Nós vamos ter pensamentos ruins durante o dia? Vamos. Nós vamos ter, sim. É impossível a pessoa ficar sem ter algum pensamento ruim. Mas quando você tem esse pensamento e entende que ele é ruim, você está se vigiando, você está tentando melhorar e trabalhando para que você possa minimizar os impactos que serão causados por esse pensamento ruim, né? Então, essa parte, a gente tem que ficar sempre muito atento, sempre estar vigiando e orando para que a gente possa suplantar todos os problemas que a gente plantou, no caso. Pela frase caridosa e esclarecedora com que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa. Pela migalha do socorro ou do tempo que dependes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Gente, uma das partes mais importantes para que nós possamos melhorar nessa nossa vida é a caridade. Pessoal, a caridade ela tem uma importância gigantesca, né? E aí as pessoas falam, eu tenho que pegar dinheiro e ir lá dar um dinheiro para a pessoa que está necessitada. Não, a caridade não é só isso. A caridade é muito mais ampla, ela tem um significado completamente diferente. A caridade significa você estar ajudando a pessoa com uma palavra amiga, que você possa estar trabalhando com essa pessoa, trazendo ela para o caminho de Jesus. Você pode estar trabalhando nas casas, ajudando, por exemplo, aqui na nossa casa tem refeições que são servidas a pessoas em situação de rua. Isso é uma caridade, tá? Você está ajudando ao próximo, você está trabalhando ao próximo. E a caridade que a gente sempre fala é aquela caridade que você faz sem, como hoje, né? Coloca no Facebook, coloca no Instagram, sem ficar mostrando. A caridade é aquela caridade que você faz com o coração, que você chega, vê a pessoa precisando, vai lá e ajuda ela, a ela passar pelo problema que ela está passando, se é uma refeição, ajudar ela, trazê-la para a verdade, movimentar alguma coisa que ela possa ser ajudada, que ela tenha condição de ser ajudada naquele momento, sem você ficar saindo espalhando, eu saí ajudando 1, 2, 3 pessoas, eu dei R$100.
isso não é caridade. A caridade é sempre que você puder ajudar e ser feita pelo coração, não com o objetivo de ficar mostrando às pessoas. Então, a caridade ela se torna tão importante que Deus sempre fala para nós, pela migalha do socorro ou do tempo que dependes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Então, quer dizer, se você poder trabalhar forte na caridade, trabalhar com o coração, ajudando ao próximo, trazendo ao próximo os benefícios, você está fazendo uma boa caridade e está seguindo os ensinamentos. E Deus vai te abençoar dessa forma. Porque sem caridade não tem perdão. Pela atitude de tolerância e serenidade, à frente da incompreensão, Deus te abençoa. Pela atitude da tolerância. O que a gente pode dizer sobre a tolerância? Tolerância, às vezes, as pessoas não têm muita, né? Você, às vezes, chega para conversar com a pessoa já está nervosa, ela fica completamente intolerante, não quer te escutar, não quer te ajudar, né? Ela não quer, pelo menos, te escutar o que você tem a dizer. A intolerância, neste caso, é o seguinte: a pessoa precisa de uma ajuda. Você passa e nem olha para a pessoa e nem dispõe a te dar, a dar uma palavra amiga para essa pessoa, né? Você tem uma intolerância a ajudar as pessoas. Essa intolerância, você tem que trabalhar ela. Você tem que aprender, tem que estudar um pouco para que você possa entender melhor como você vai poder fazer ajuda a esta pessoa. Como que eu vou acabar com essa minha intolerância, né? com esse meu desejo de não ajudar as pessoas, ou às vezes não seria nem o desejo, a minha falta de tempo para que isso ocorra, né? Então, ele sempre fala que você precisa estudar um pouco, parar um pouco, refletir um pouco sobre isso e estender a mão àquela pessoa que precisa, àquela pessoa que está ali do seu lado precisando ou te pedindo uma ajuda. Às vezes a gente se depara na rua que uma pessoa chega, me dá um dinheiro para me comprar isso. Às vezes a gente sabe que a pessoa nem compra, né? Por que você não pode falar, olha, de vez eu te dar um dinheiro para você comprar alguma coisa que você está querendo, vamos comigo ali no bar, eu vou te comprar alguma coisa para comer. Se você tem fome, eu vou te comprar alguma coisa e você vai se alimentar. Eu vou te ajudar a fazer isso, né? Então, a intolerância, gente, ela pede que a gente procure dentro do nosso íntimo, né? A nossa reforma íntima, e trabalhemos essa parte de intolerância, para que a gente possa tentar servir um pouco mais ao próximo, trazer um pouco mais de ajuda às pessoas e promover um pouco mais de caridade. Aqui ele fala, convivemos sem dúvida com almas heróicas, habilitadas aos mais altos testemunhos de fé em Deus, através do sacrifício pela felicidade dos semelhantes. Mas Deus que abençoa o rio, capaz de garantir as searas do campo, abençoa também a gota de orvalho que ameniza a sede da rosa. Aqui é um trecho muito bacana, que ele quer dizer para nós o seguinte: confie sempre, que se você confiar, ele vai sempre fazer o que ele faz aqui, ó, com a gota de orvalho ele alimenta a rosa. Então, se você confiar, poder trabalhar e seguir os seus passos, procurar entender melhor o que é uma caridade, procurar fazer uma reforma íntima, procurar seguir sempre o caminho do Cristo, ele, com uma gota d'água, ele vai poder te alimentar e você vai poder superar todos os problemas que você está passando naquele momento. É válido lembrar também, gente, que não podemos esquecer o que nós plantamos, a gente vai escolher, ou a gente vai colher lá na frente. Então, pode ser que para você tem que pagar um pouco mais para que você possa ter um pouco mais de alívio, né? Se erro e desacertos nos marcaram a estrada até ontem, voltemos para Deus com sinceridade, refazendo a esperança e suportando sem mágoa as acusações do caminho. Essa parte que é muito interessante. Se você vê que você errou, não se desespere. Não fale, eu perdi tudo, agora eu errei, agora eu não sou mais digno do céu, eu não vou ser mais abençoado, Deus vai esquecer de mim. Não é isso.
ele diz para você aqui, muito claro, que se você errou, o que você tem que fazer? Errei. Senhor, me proteja e me instrua com os seus caminhos, para que eu possa não ocorrer neste erro novamente. Entendeu? Então a gente pode errar, mas contanto que a gente possa refletir sobre o nosso erro, trazer para o nosso íntimo, entender que nós erramos e pedir a Deus que Ele possa nos consolar e nos intuir de bons pensamentos. Fala, Senhor, verifiquei que errei, mas estudo de coração. Verifiquei que errei, preciso melhorar, me ajude nessa melhora, me intua de bons pensamentos e de boas práticas, para que eu possa melhorar e não cair mais nesse erro. Então, se a gente orar, se a gente nos vigiarmos e pedirmos a Deus, com certeza Ele vai nos ajudar e vai nos atender no momento que a gente estiver passando. Os homens, às vezes, passam enjoado à frente do charco, sem perceber que Deus alentou no charco os lírios que lhe encantam a mesa. Pessoal, o charco seria um brejo, né? Alguma coisa como brejo. Então, todo mundo gosta de, se ver um brejo, dar a volta, né? Que é o normal que nós façamos isso, né? Mas ele diz o seguinte, nessa parte, que se você vê um caminho, se você vê que entre o seu caminho tem um charco ou tem um brejo, o que fazer? Como que a gente pode passar por esse caminho? Como que a gente pode ajudar a superar isso? Como que nós vamos fazer para atravessar sem ter o maior problema possível? Como que a gente pode diminuir isso? Como que a gente vai conseguir fazer isso? É simples, pessoal. É simples. Aprender, orar e vigiar. Como aprender? Buscando o ensinamento na nossa casa, por exemplo, buscando ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente puder ler um pouco todo dia, dedicar um pouco do nosso tempo à leitura e ao aprendizado, isso vai se reverter para nós em benfeitorias gigantescas. Quando a gente faz esse tipo de coisa, o que vai acontecer conosco? Eu vou ter a condição de transpassar esse brejo, esse charco, de uma forma melhor, de uma forma que não me suje todo, que eu não fique atolado no brejo, né? Mas que eu consiga passar por ele sem muita dificuldade. Então, pessoal, essa parte que a gente fala aqui, que é Deus te ama, Ele está sempre mostrando para nós que Ele está do nosso lado o tempo todo. Ele está com a gente o tempo todo. Ele está com a gente orientando, Ele está nos apoiando. Ele não sempre diz que onde tiver mais de uma pessoa falando em seu nome, Ele estará presente. Então, pessoal, Ele está sempre conosco. Basta nós buscarmos Ele. Basta a gente trabalhar para que Ele possa estar colado conosco e que a gente possa receber tudo que Ele possa nos passar, né? Então, sempre que a gente puder parar um pouco, fazer uma oração, agradecer a Deus por ter permitido que nós acordemos no dia de hoje, que a gente possa sair para trabalhar, que a gente possa estar em condições de andar, de ver o sol, conversar com as pessoas, poder ir trabalhar, poder voltar para casa à noite. Então, isso já é um motivo de grande agradecimento nosso. Deus nos permitiu tudo isso. Então, para a gente poder agradecer, orar e pedir que Ele nos acompanhe sempre, nós só vamos receber bastante benefício e sempre. Pessoal, nosso tempo está acabando, eu vou só ler a última frase, tá? Em qualquer dificuldade, arrima-te à confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável que Deus te abençoe e te vê. Então, nessa última frase, ele explicou. Preste atenção, confie que sempre estarei ao seu lado. Sempre que você precisar, eu vou estar ao seu lado. Mas, pessoal, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte para que Ele realmente esteja conosco, esteja nos apoiando, que Ele esteja nos intuindo de bons pensamentos. Como?
rezando, orando e buscando conhecimento. E nos vigiando, que isso é extremamente importante. Como eu falei para vocês anteriormente, é impossível nós não cometermos nenhum erro durante o dia. Mas o mais importante é quando você reconhece que você errou de coração e fala: Senhor, sei que errei, mas vou trabalhar para que eu não erre mais, para que eu consiga superar esse problema e que eu consiga sempre seguir o seu caminho, né? Então é extremamente importante isso, orar, nos vigiarmos e perder um pouco do nosso tempo fazendo uma leitura do Evangelho, buscando um pouco de conhecimento, para que Jesus possa estar sempre do nosso lado e que Ele possa nos abençoar sempre e que a gente possa trilhar o nosso caminho da melhor forma possível e com a menor quantidade de dificuldade possível, tá? Pessoal, obrigado, desculpe o mau jeito e uma boa noite a todos.